te atualizo sobre a prioridade do Flamengo, reviravolta em relação a Igor Coronado, péssimo negócio no Flamengo, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que tá rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações, também deixe seu like. Combinado? Para repercutir a segunda-feira agitada. O Brasil acaba de perder no pré-olímpico para a seleção do Paraguai. Brasil 0, Paraguai 1. Segunda derrota seguida do time de Ramon Menezes, que é horrível como técnico. Quem o escolheu merece ser demitido junto do Ramon Dias. Uma seleção que tem John Kennedy, Hendrick, Alexander, Maurício. Corre enorme risco de não conseguir vaga na Olimpíada. São só 4 os times que passaram para essa fase final. O Brasil perde por Paraguai, vai ter de vencer a Argentina e a Venezuela para conseguir uma das 2 vagas para a Olimpíada. Enfim. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre o Luiz Henrique, novo reforço do Botafogo, desembarcou nesse domingo, como eu já havia contado para vocês, e quer estrear com a camisa do Botafogo contra o Flamengo em jogo marcado para essa quarta-feira, válido pelo Campeonato Carioca. Sobre Mateuzinho, está sendo de fato contratado junto ao Flamengo, 4 milhões de euros fixos, mais 1 milhão de euros em bônus, mas o Flamengo criou uma cláusula com multa pesada em caso de atraso nas parcelas que o Corinthians terá de fazer. É aquela coisa da falta de confiança que o mercado tem em relação ao time. O Davi está perguntando sobre Coronado no Corinthians. Foi uma especulação que surgiu muito forte nas últimas horas. Eu tinha conversado com o Brandino ontem. Tinha mandado mensagem para ele ontem perguntando se eu podia embarcar na informação de que o Corinthians fechou com o Igor Coronado. Ele respondeu que não. E me mandou uma mensagem, mandou uma matéria, escrito assim: Landim volta atrás na situação de Igor Coronado. Tá? Então dá para imaginar que o Flamengo tenha revisto essa possibilidade de contratar o meio atacante que está rescindindo o contrato no Al Ittihad. Thiago Casemiro está perguntando quais clubes disputam o Coronado. O empresário dele assegura que vários. As informações que eu tenho dão conta de Botafogo, Corinthians e agora o Flamengo. O Guilherme Martins, boa noite, Nicola. Então o Flamengo vai levar o Igor Coronado? Guilherme, eu não te diria isso. O que eu quis contar para vocês é que o Brandino, empresário do atleta, me mandou uma reprodução de uma matéria dizendo que o presidente Rodolfo Landim voltou atrás naquela história de que o Igor Coronado não estava descartado. Então, assim, não está mais descartado. Foi essa mensagem subliminar que ele quis passar, né? Nem subliminar, né? A mensagem. Flamengo foi garfado, era para ter voltado o pênalti, escreve o Leandro Paiva Alves. Muita gente cornetou o Gabigol pelo pênalti perdido, até achei que o Gabigol bateu bem. Aí foi muito mérito do Léo Jardim, que é ótimo goleiro, tá? Léo Jardim foi em baita aquisição do Vasco temporada passada. Hora de falar sobre o Flamengo e as prioridades rubro-negras. A máxima prioridade hoje é acertar com o Léo Ortiz. Ainda faltam pequenos detalhes para que esse negócio com o Red Bull Bragantino seja finalizado, mas tudo indica que mais dia menos dia o Ortiz será contratado. Zagueiro que pintará como o reforço mais caro do setor em toda a história rubro-negra. Já outra prioridade é ponta direita. O Flamengo entende que hoje no elenco só o Luiz Araújo tem a característica que o Tite busca. Todos os outros jogadores de ponta atuam pelo lado esquerdo, me refiro, por exemplo, ao Cebolinha e ao Bruno Henrique. Nicola, mas e o Gabigol? O Gabigol jogava de ponta direita, mas tem sido mais utilizado como centroavante e disputa a posição com o Pedro. O Everton Ribeiro, que fazia a função do meio atacante pelo lado direito, foi negociado, como todos sabem, diante desse cenário. O Flamengo quer um jogador para atuar na ponta direita, o Luiz Henrique poderia ser esse jogador, mas o Botafogo levou ao melhor depois de oferecer 16 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros em bônus. Estou de olho nas negociações envolvendo o Flamengo para contar para vocês, beleza? Quero falar agora sobre o Flamengo e um péssimo negócio feito pelo Rubro Negro na temporada passada. É bem verdade que quando ele foi realizado, para todo mundo, incluindo eu, todo mundo achou que era um baita negócio. Eu me refiro ao volante Alan, comprado do Atlético Mineiro por 8 milhões e 200 mil euros, cifras que equivaliam na época a quase 43 milhões de reais. O Alan não consegue se firmar como titular em hipótese alguma. E olha que já houve mudança no comando técnico e ainda assim ele não dá boas respostas. Na atual temporada, 74 minutos nos jogos oficiais,
Ele entrou em campo contra o Audax e contra o Sampaio Corrêa diante do Vasco no principal jogo da temporada, nem sequer saiu do banco de reservas, ainda havia atuado 45 minutos no jogo contra o Philadelphia e outros 45 no jogo contra o Orlando City, partidas amistosas em que o Tite colocou quase todo mundo para atuar. Importante lembrar que, por conta das cifras altas praticadas para comprá-lo, o Flamengo vai ter muita dificuldade em recolocar o Alan no mercado. Não se trata de uma operação simples e eu quero saber se você ainda acha que o Alan pode dar a volta por cima no rubro-negro. Use o espaço para comentários e avalie, beleza? Bora falar agora sobre uma reviravolta envolvendo Igor Coronado. Meio-campista de 31 anos de idade, que pertence ao Al-Ittihad, estava acertando a rescisão de contrato na Arábia Saudita para voltar ao futebol brasileiro. Ele tinha muita vontade de jogar por aqui. Botafogo e Corinthians aparecem como os principais candidatos. O Flamengo, embora tenha recusado, o empresário dele me assegurou que o Flamengo voltou atrás e estaria também na briga para contratá-lo. Mas a novidade importante me foi contada pelo Rafael Brandino, que é o representante do jogador. De acordo com ele, existe o risco de a rescisão do contrato do Coronado não acontecer. Tudo por causa de uma divergência entre o Marcelo Gajardo, novo técnico do Al-Ittihad, e os donos do clube. Os donos não querem que o Coronado e que o Benzema sejam negociados. Já o Marcelo Gajardo trabalha por uma limpeza, uma faxina. Ele quer mudanças no elenco e exige que esses dois jogadores saiam. A questão também envolve grana. No caso específico do Coronado, a gente está falando de mais ou menos 35 milhões de reais. É quanto custaria para rescindir o contrato do atleta agora. Ele tem vínculo até junho de 2025 e ganha 5 milhões de dólares. O Coronado falou, vocês querem me dispensar, não tem problema, é só vocês pagarem o que devem. Diante desse cenário, existe a real possibilidade de a rescisão ser revista. E isso pode sobrar até pro treinador argentino que fez muito sucesso no River Plate. Diante desse cenário, cabe a gente esperar. Se houver rescisão de contrato, aí sim o Coronado vem ao Brasil, vai escolher em qual clube vai jogar. Prometo deixar você de olho e a par sobre tudo que tá rolando, beleza? Temos também semana decisiva para o Flamengo resolver a novela pela contratação do zagueiro Léo Ortiz junto ao Red Bull Bragantino. Vene, ontem ele ficou no banco de reservas. Será que é por conta da negociação? Calma, eu vou explicar já já também. Tem isso, tem também Igor Coronado, novamente sendo citado aí, o nome dele sendo citado, especulando-se no Flamengo, já já a gente vai falar sobre isso, e também atualização envolvendo a situação clínica do lateral esquerdo Vinha. Isso e muito mais no vídeo de agora. Também não deixe de se inscrever no canal, ativa a notificação, compartilhe o vídeo com os amigos, com as amigas, e vamos lá, vamos começar. Antes, lembra do Lincoln, atacante, que começou no Flamengo, status de joia, craque, estava no Vissel Kobe do Japão, rescindiu o contrato com o time japonês e está muito próximo de fechar com a Adana, da Turquia, contrato de 1 ano e meio. O atacante vai viajar nas próximas horas para se apresentar ao clube turco, realizar exames médicos, resolver burocracia e assinar esse contrato. Estou trazendo essa informação aqui porque é um jogador que muito torcedor rubro-negro lamentou quando foi vendido ao Vissel Kobe, porque os valores são baixos. Na época eu falei, gente, o Lincoln tem muito potencial, mas infelizmente fora de campo ele não consegue ter um foco, e eu acho que é isso que prejudica a carreira dele. Pelo menos eu esperava muito mais do Lincoln e ele não consegue se firmar em clube nenhum. Vamos dar continuidade, vamos falar do Vinha aqui agora, porque temos novidades. Ele fez o primeiro treino tático com o grupo do Flamengo, com os jogadores do Flamengo, seus novos companheiros. O treino aconteceu nessa segunda-feira, na reapresentação do Flamengo, e o Vinha participou da atividade tática com os jogadores reservas no duelo com o Vasco no último domingo, que ficou no 0-0. E os titulares fizeram trabalho regenerativo, aquele famoso trabalho regenerativo, já pensando no próximo jogo, que é na quarta, contra o Botafogo. Ou seja, o Flamengo tem mais um clássico, esse jogo vai ser 9h30 da noite no Maracanã, jogo extremamente importante. Eu vejo o Flamengo como favorito, assim como era diante do Vasco. O Botafogo está muito mal nesse começo de temporada. Quem assiste aos jogos do Botafogo percebe isso. Mas falando sobre o Vinha aqui, ele participou dessa atividade tática. Lembrando, ele está em processo de recuperação de uma lesão no joelho direito. Lesão que ele sofreu lá no início de dezembro, quando estava ainda vestindo a camisa do Sassuolo. E agora ele está em processo final aí. Não está cravado, não é certo, mas existe a chance
de ele ser relacionado pela primeira vez pelo técnico Tite no jogo do final de semana, sábado de carnaval, contra o Volta Redonda. Repito, não está certo, não está confirmado, mas existe essa possibilidade. Ele participando de todas as atividades aí, como foi hoje, sem restrições, aí não vejo por que ele não ser relacionado para pegar o voltaço no sábado. Então fica aí a atualização sobre o lateral esquerdo Vinha. E o Ayrton Lucas, ele ficou apenas na academia nessa segunda-feira. Ele foi desfalque no time do Flamengo contra o Vasco por conta de uma gastroenterite. Então, só atualizando aí a situação dos dois laterais para vocês, torcedores rubro-negros. Vamos lá, uma informação aqui do site Coluna do Fla. Igor Coronado está sendo oferecido de forma insistente ao Flamengo, mas o clube não põe o jogador nos planos para esta janela. Segundo a apuração aqui do Coluna do Fla, teve um dirigente que disse o seguinte, abre aspas, já foi oferecido ao Flamengo por 7 empresários, mas está sob contrato. O Flamengo não negocia com ele, revelou uma fonte do rubro-negro. Lembrando que o Igor Coronado tem 31 anos, tem contrato com Al Ittihad até junho de 2025, mas os seus empresários tentam colocá-lo no futebol brasileiro, ou seja, rescindindo com o Al Ittihad. Então fica a informação, é um nome aí que a torcida do Flamengo nas redes sociais fez até campanha, hashtag, pedindo a contratação, mas pelo visto não é prioridade para a diretoria do Flamengo. Vamos falar agora do Mateuzinho, informação que a gente trouxe em primeira mão mais cedo, lá no Twitter, @VeneCasagrande, Instagram, @VeneCasagrande, e eu publiquei o seguinte lá no meu Twitter, vamos lá. Flamengo e Corinthians iniciaram a troca de documentos para finalizar a operação envolvendo Mateuzinho, ou Matheus França. As minutas estão sendo avaliadas pelos departamentos jurídicos dos clubes. Valor, 4 milhões de euros por 60%. E ainda tem mais 1 milhão de euros aí que o Flamengo pode receber caso ele bata metas com a camisa do Corinthians. A novela, enfim, perto do fim. Beleza. E aí, muita gente respondendo o seguinte, beleza, o Corinthians não paga, o Flamengo tem que tomar cuidado, cuidado com o Corinthians está com fama de caloteiro. Eu nem vou entrar nesse mérito se o Corinthians é caloteiro ou não. O que eu vou trazer aqui é informação. E a minuta de contrato enviada pelo Flamengo ao Corinthians tem uma cláusula de multa em caso de atraso de pagamento, porque o Flamengo não vai receber os 4 milhões de euros do valor da operação aí à vista. Será parcelado. O Flamengo aceita parcelar o valor, desde que tenha uma cláusula de multa em caso de atraso do pagamento da respectiva parcela. E é um percentual bem alto. E até o momento o Corinthians não devolveu essa minuta de contrato, dando ok a essa exigência do Flamengo. O Flamengo aceita parcelar, beleza, mas tem uma cláusula ali. Corinthians, se você atrasar a parcela tal, tantos por cento de multa. E aí a porcentagem é em cima do valor da parcela, obviamente. Não é em cima do valor total da operação. Exemplo, se a parcela for 1 milhão de euros, exemplo, percentual de 10%, 10% em cima de 1 milhão de euros. O Flamengo está exigindo essa cláusula em contrato para, caso o Corinthians atrase o pagamento, o Flamengo ao menos receba esse percentual aí por conta desse atraso. Eu acho certo fazer isso. Inclusive, não é porque o Corinthians, eu acho que tem que fazer com qualquer clube, porque você parcelar já está dando uma boa para o clube que está comprando, exatamente, beleza. Agora, você corre o risco de não receber, e infelizmente o Corinthians está com essa forma aí de atrasar pagamento, porque vários clubes, vários empresários estão reclamando aí, inclusive jogadores também estão reclamando que o Corinthians não vem pagando as respectivas parcelas prometidas em contrato. Mas o Flamengo exigiu e agora o Flamengo aguarda o retorno dessa minuta do Corinthians, do departamento jurídico do Corinthians, para poder finalizar. Como antes já deu confusão envolvendo Flamengo, Corinthians e Mateuzinho, o Flamengo só vai liberar Mateuzinho para viajar novamente depois que tudo tiver assinado. E assim tem que ser feito. O Flamengo confiou na palavra, o Corinthians voltou atrás no acordo verbal e não cumpriu aquilo que havia acordado com o Flamengo e ainda botou a culpa no Flamengo. A sorte do Mateuzinho, ou Matheus França, que os empresários do jogador, que são do escritório do Juliano Bertolucci, têm uma ótima relação, tanto com o Flamengo, quanto com a diretoria do Corinthians. Porque se não fosse isso, eu acho que dificilmente o Mateuzinho iria realizar o sonho do pai,
que o pai do Mateuzinho é torcedor do Corinthians desde criança, quer ver o Mateuzinho ali vestindo a camisa do Corinthians. Para finalizar nosso vídeo, Léo Ortiz, galera, essa semana será decisiva para o Flamengo. Falei ontem na transmissão do SBT, do jogo entre Vasco e Flamengo, que o Flamengo está confiante para, enfim, conseguir a contratação do zagueiro Léo Ortiz e acabar de vez com essa novela. O Flamengo está insistindo, vai ter uma reunião essa semana entre Flamengo, representante Léo Ortiz, Red Bull Bragantino. Ah, Vene, no jogo do Red Bull Bragantino no final de semana, Léo Ortiz ficou no banco. Isso tem a ver com a negociação? Segundo pessoas da diretoria do Red Bull Bragantino, não. A comissão técnica percebeu que o jogador apresentou desgaste físico e por conta disso ficou no banco de reserva. Não tem nada a ver com a negociação envolvendo o Flamengo, pelo menos foi o que me disse uma fonte do Red Bull Bragantino. E aí, nação rubro-negra? Hoje estamos aqui para falar sobre o futuro do nosso guerreiro, Thiago Maia, no Flamengo. A expectativa é grande e queremos ver o Mengão cada vez mais forte. Vamos mergulhar nessa história e torcer para que o desfecho seja o melhor para o nosso time. Amigos flamenguistas, que satisfação é ter um jogador como Thiago Maia representando o nosso Mengão. Ele é daqueles atletas que transcende as 4 linhas, conquistando não apenas a torcida, mas toda a nação, com sua garra inigualável e dedicação incansável em cada partida. A expectativa está elevada e não é para menos. O Internacional, um time respeitável, está de olho no nosso guerreiro. No entanto, todos nós, apaixonados pelo Flamengo, sabemos que o coração pulsante de Thiago Maia é rubro-negro. É como se a camisa do Mengão fizesse parte da sua própria pele, e isso é algo que vai além de um simples contrato. As negociações estão em pleno andamento, como um verdadeiro duelo de titãs nos bastidores do futebol. O Flamengo, sempre buscando o melhor para a nação, aguarda com ansiedade que o Internacional eleve a proposta. Queremos manter o nosso craque aqui, fortalecendo ainda mais o nosso plantel para as batalhas que estão por vir. A cada lance de Thiago Maia, sentimos a paixão e o comprometimento que ele tem com o Flamengo. É mais do que um jogador em campo, é um representante do espírito rubro-negro, daqueles que deixam o coração na chuteira e fazem a torcida vibrar com cada desarme, cada passe preciso. A saga de Thiago Maia, entre o dilema do coração rubro-negro e a promissora oportunidade de vestir a camisa do Internacional, é como um enredo repleto de emoções e escolhas cruciais para o futuro do jogador e, por extensão, para a paixão da torcida do Flamengo. O carinho que Thiago nutre pelo Mengão é algo que transcende o simples vínculo profissional. Ele não é apenas um jogador, é um aficionado pelo clube, um fiel representante da nação. A dualidade entre o calor das arquibancadas da Gávea e a nova perspectiva no Internacional cria um cenário de conflito emocional palpável. Embora o Internacional seja um clube respeitado e promissor, a torcida flamenguista anseia profundamente para que Thiago Maia permaneça honrando o manto sagrado. Ele já deixou claro que é feliz aqui, adaptado à atmosfera única do Rio de Janeiro, onde as cores rubro-negras ganham vida nos estádios e nas ruas. Cada passo que ele dá nas ruas da cidade maravilhosa é uma afirmação de sua conexão com o Flamengo. O contrato estendido até 2026 adiciona um componente de estabilidade a essa história. É mais do que uma relação profissional, é um compromisso duradouro. Essa fidelidade, em tempos de transferências e incertezas, torna Thiago Maia uma peça única no tabuleiro do futebol. Nesta temporada, a participação de Thiago Maia nos gramados foi como uma história de capítulos breves, mas intensos. Cada vez que ele entrou em campo, mesmo que em poucas ocasiões, deixou sua marca, mostrando o potencial que o transforma em um verdadeiro guerreiro, digno das cores rubro-negras. A expectativa fervilha na torcida, ansiosa para testemunhar novamente a maestria de Thiago Maia em ação. Todos esperam que a oportunidade para brilhar ocorra no próximo jogo, como se fosse o momento crucial em que ele, com sua técnica refinada, possa reacender a chama da paixão flamenguista nos corações dos torcedores. Entretanto, nos bastidores, a definição da situação contratual de Thiago Maia parece ter lançado uma sombra de incerteza sobre as decisões internas do departamento de futebol. Como uma peça valiosa que aguarda seu destino, as nuances dessa negociação impactam não apenas o futuro imediato do jogador em campo, mas também delineiam o caminho que o Flamengo seguirá nos próximos capítulos desta temporada. O departamento técnico, encarregado de tomar as decisões estratégicas, encontra-se em um dilema entre a manutenção de um talento reconhecido e a gestão dos desafios inerentes a negociações complexas. A incerteza paira como uma sombra, e a torcida, ciente do potencial de Thiago Maia, aguarda com apreensão a resolução dessa trama que envolve não apenas o jogador, mas o destino do Flamengo na competição.
Quanto à possibilidade de Thiago Maia rumar para o Internacional, sabemos que é uma opção tentadora, mas para nós flamenguistas, o coração dele já encontrou um verdadeiro lar no Flamengo. É mais do que simplesmente um clube, é a casa onde sua paixão pelo futebol se entrelaça com a fervorosa torcida, criando uma sinergia única. Nós, como parte da imensa nação rubro-negra, temos a responsabilidade de fazer ecoar o nosso amor pelo Thiago Maia. É hora de fazer barulho, de mostrar para ele que sua presença é mais do que apenas uma contribuição para o time, é uma conexão profunda que transcende as 4 linhas. Queremos que ele perceba o quanto é querido, não apenas como um talentoso meio-campista, mas como um membro da família flamenguista. Galera rubro-negra, vamos vibrar juntos e torcer para que Thiago Maia continue vestindo o manto sagrado com orgulho. O Flamengo é a casa dele, e queremos ver esse meio-campista talentoso brilhando nos nossos gramados. Fiquem ligados para mais novidades e continuem espalhando o amor pelo Mengão. Até a próxima, nação. Aqui, no Flamengo, ele não é apenas um jogador em busca de títulos, ele é parte de uma história gloriosa, uma narrativa construída ao longo de décadas de paixão e conquistas. Cada canto do estádio, cada bandeira tremulando, é um testemunho do amor incondicional que a torcida rubro-negra nutre por seus ídolos.